pedir para os irmãos, levante as suas mãos para os céus, coloque o seu pensamento em Deus. Repita comigo, diga: Deus, eu apresento as minhas mãos ao Senhor como um ato de fé. E te peço que o Senhor venha tocar nas minhas mãos, com brasas vivas do seu altar, e tire de mim tudo que me afasta da sua presença, em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre o seu coração por alguns instantes e diga a Deus como que está o seu coração. O teu coração está cheio de alegria, o seu coração está cheio de preocupação, ele está angustiado, está aliviado. Como que vai ser a sua semana, como que vai ser o amanhecer dessa semana, qual é a sua expectativa e como anda a sua comunhão com Deus. Ela está bem, ela está fraca, ela está forte? Como que você está diante do Espírito Santo? Que você venha colocar isso em oração diante do Senhor. Fala: Senhor, o meu coração está desta forma, eu estou deste jeito, né? Você pode estar nesse momento em um tempo de alívio, mas você também pode estar nesse momento em um tempo de angústia. Então que você venha expressar e dizer ao Senhor: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Então que o Senhor venha com teu fogo, venha com teu fogo, venha com a tua presença, venha com a tua força sobre mim, me sustentando, meu Senhor Deus, para que eu possa seguir, prosseguir, romper, meu Senhor, em sua presença, não sair da sua presença, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu venho apresentar diante do Senhor o clamor de cada um de nós. Meu Senhor Deus, o clamor, meu Pai amado, pelas famílias, meu Senhor, que aqui, meu Pai, se alimentam da Tua vontade, da Tua verdade. Meu Senhor, acampa os Teus anjos, meu Senhor, à nossa volta. E, Senhor Deus, abre o céu sobre nós, meu Senhor, e nos encha da Tua graça e da Tua presença. Meu Senhor, manifestando o Teu poder absoluto, suprindo todas as necessidades, meu Senhor, existente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5, verso 2. A gente está dentro da série de palavras Mentalidade Apostólica. Diga: mentalidade apostólica. E hoje, o tema de hoje é 2 barcos. Diga comigo: 2 barcos. E eu vou compartilhar um pouco com os irmãos aquilo que recebi através da vida do meu apóstolo, né? Neste sábado tivemos café de pastores. E é claro que, mesmo sendo a mesma palavra, as ministrações são diferentes. E mesmo que seja o mesmo ministrador, quando ele está num lugar diferente, a ministração também sai diferente. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, amém? Então ela não está engessada ao nosso raciocínio. Mas quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, né? O Senhor, Ele ministra aquilo que nós precisamos nos alimentar hoje, nesse momento. Amém? Lucas capítulo 5, verso 2, diz assim: E viu estar 2 barcos, a tradução que eu tenho aqui, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Amém? Esse texto diz que Jesus Cristo viu 2 barcos e viu pescadores lavando as redes. Ele começa assim: Jesus viu, né, 2 barcos e viu pescadores lavando as redes. Quem é Cristo? E o que Cristo interfere na vida desses pescadores? E se nós pararmos um pouquinho para pensar, quem é Cristo? E o que Cristo interfere na nossa vida diretamente? Porque o texto, nesse verso, fala que Cristo, ele viu 2 barcos, né? E ele viu os pescadores lavando as redes, né? No final do seu trabalho. Jesus, ele é a saída de tudo que nos violenta. Posso ver, amém? Jesus, ele é a única força
que te arranca das mãos dos que te querem o mal. Jesus, Ele é Salvador. E a salvação da sua vida. Assim como Jesus viu aqueles pescadores e entrou na vida deles, Jesus vê você agora, sim ou não? Sim ou não? Jesus vê você agora. Ele vê você agora e Ele entra na sua vida. A pergunta é, Jesus, Ele é bem-vindo na sua vida? Pare para pensar. Será que Ele é bem-vindo? Se Ele é bem-vindo, então, irmãos, abra o seu coração, posso ver, amém? Abra o seu coração e deixe Ele se aproximar. Abra o seu coração e convide-o a entrar na sua vida. Convide-o. Fala, mas como assim? Nós estamos muito robotizados. Nós estamos muito no automático. E esse automático, esse robotizado, é uma massa de manobra que vem sobre as nossas entradas, né? As entradas de informação. Se entra informação na sua existência através do teu olhar, ou se entra na informação, né, através dos seus ouvidos, ou do tato, não sei. Mas essas informações que estão vindo, estão robotizando, estão colocando todos nós no automático. A gente tá tão existem ferramentas que o ser humano tem na mão hoje, a tecnologia, por exemplo, que nós sabemos que ela é uma tremenda de uma armadilha, porque a Bíblia deixa muito claro que é através da tecnologia que o diabo vai implantar o seu reino. Mas quando nós ficamos, então, nós estamos tão assim, próximos dessa tecnologia, que a gente já está raciocinando igual a inteligência artificial. A inteligência artificial está influenciando a nossa mente. E nós estamos nos tornando semi-artificiais. Tudo muito automático, tudo muito robotizado. E nós estamos perdendo a vida da eternidade, a sensibilidade, o mover, a doçura do Espírito Santo. A gente sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz e a palavra vem de acordo com a nossa necessidade. Mas nós estamos tão robotizados, tão automatizados, que a palavra vem e nós não sentimos a doçura, não sentimos a presença. E o que se fala parece que já se conhece, ou se conhece de forma artificial, não se aprofunda naquilo que vem da parte do Senhor. Nós precisamos muito de uma palavra viva e eficaz que venha alimentar a nossa alma. E isso a inteligência artificial não tem para nos proporcionar. E nós precisamos então estar com o nosso coração aberto. A gente precisa estar com o coração aberto para que a gente venha se aproximar cada vez mais do Senhor, para que Ele de fato entre na nossa vida. Posso falar amém? Né? Que você faça em pensamento nesse momento, que seja uma frase, um pensamento dentro de você, mas que você convide Jesus aí agora. Que você olhe para Jesus e fale, Senhor, eu preciso te convidar a entrar na minha vida. Eu não posso me deixar ser aprisionado pela limitação da tecnologia humana, daquilo que se vive, que se respira, do que se vê. Eu não posso ficar alienado ao mundo, porque estamos no mundo, mas eu não posso deixar que o mundo venha me controlar. Então eu preciso saber de fato quem é o Senhor na minha vida. Você precisa saber de fato quem é Jesus na sua vida. Posso ouvir amém? O livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, fala sobre Jesus. E quando fala sobre Jesus, a parte B, né, do versículo diz assim: se chamará o seu nome. Quais são os nomes, né, a qual se chama Jesus? Então, se nós fôssemos então para um dicionário do Espírito Santo e dissesse lá para o Espírito Santo, no seu dicionário, qual o significado de Jesus? E o Espírito Santo diria para nós: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é Cristo na sua vida. É esse Cristo que olhou e viu 2 barcos e os homens lavando as redes, terminando o seu serviço. E aí, dentro da palavra de hoje, diga comigo assim, 2 barcos. O primeiro ponto da palavra de hoje é o pensamento apostolicamente, porque a gente está dentro da série da mentalidade apostólica.
Então vamos desenvolver o que o Senhor tem hoje para nós, desenvolver esse raciocínio para chegarmos à revelação. No próprio livro de Lucas, que é o texto base, no verso 1, que é um verso anterior, diz assim, Lucas 5:1 diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus Cristo, junto ao lago de Genezaré. De um lado, o lago, e do outro lado, a multidão. Consegue enxergar? A multidão estava empurrando Jesus para dentro do lago. O verso 1 diz que eles estavam apertando ele, quer dizer, aquela multidão estava vindo para cima dele, e ele tinha o lago. Ou a multidão ou o lago. E o fato de entendermos que ele está sendo apertado, então aquelas pessoas estavam obrigando ele a entrar dentro desse lago. Escute, ao perceber que estava perdendo o controle, o que Jesus Cristo fez? E aí a gente precisa aprender a receber de Cristo o ensino para vivermos nessa vida, sem perdermos a nossa eternidade. Posso ver amém? E o que olhando no texto Deus ministra ao meu coração, que eu trago para a igreja? Cristo agiu reagindo ao aperto da multidão. E isso é uma forma de Jesus nos ensinar a lidar com tudo que nos aperta. Em tudo que te aperta, você precisa agir reagindo ao aperto da multidão. Como? Aí é que é necessário ter comunhão com o Espírito Santo. Hoje Jesus vem te dizer para você agir reagindo aos seus apertos. Posso falar amém? Você precisa reagir. Você não pode deixar esta humanidade te controlar. Nem a sua humanidade pode te controlar e nem a humanidade pode te controlar. Você precisa ser dependente da doçura do Espírito Santo, que te conduz em todo o tempo. Desde o momento em que ele veio morar no coração de todo cristão, inaugurado na festa de Pentecostes, ele está conosco até o término de tudo isso. E a presença do Espírito Santo não se compara ao desenvolvimento do ser humano. Por mais que o ser humano aprenda a viver melhor. Então nós não podemos perder aquilo que Jesus deixou para nós depois da ressurreição, que é a comunhão, comungar, se relacionar, ter um relacionamento com o Deus vivo que nos conduz e nos diz o que fazer a cada instante. Você está sendo apertado em alguma área da sua vida? Olhe à sua volta e busque uma solução. Posso ouvir um amém? O que você precisa ter dentro de você? O que você precisa ter dentro de você para você dar um start? Para você olhar e falar, opa, o que eu faço aqui? Deus é contigo, você crê nisso? Deus é contigo. Jesus é o seu guarda fiel que não dorme e nem cochila. Meu Deus. O Senhor é aquele que te protege. Jesus é aquele que te livra do mal. Jesus é aquele que opera um milagre em sua vida. Então, pelo amor que Cristo tem pela sua alma, receba a mente apostólica. Jesus te ensina e te envia para que você testemunhe o poder de Deus para as pessoas. O poder que se manifestou na sua vida. Jesus, ele opera na tua vida e ele fala para você, agora vai e diga aos outros, que foi eu que fiz isso? Para que o outro também seja alcançado. Glória a Deus por isso. Nesses dias, compartilhar com os irmãos, porque isso faz com que mexa com a sua mente. Eu recebi uma mensagem nesses dias, de uma pessoa que disse assim para mim, mais ou menos disse assim para mim, contrariado com uma direção que eu dei
baseado na palavra, a pessoa mandou uma mensagem para mim. Dentro do conteúdo da mensagem, ela disse assim para mim: eu não vou ser o anjinho que você quer e todo certinho e abrir mão do que eu sou. Não somos anjos e não somos certos, somos perdidos que desejamos ser achados. Todos nós somos perdidos. Quando nós perdemos essa consciência, quando a gente fica confuso e não entende que somos um perdido em busca de ser achado, as coisas começam a mudar na nossa compreensão de vida cristã. Por mais que você possa entender sobre a tua vida cristã, por mais que você entenda sobre a vida cristã, e por mais experiências que você venha ter com Deus, você tem que ter assim, na tua mente muito fácil entender que você é um perdido, e você precisa ser achado. Aí o que nós precisamos? Nós somos perdidos, sim, precisamos ser achados, mas nós precisamos buscar ser parecido com os anjos. Posso ouvir amém? E precisamos sim ser o mais certo possível, porque ser parecido com os anjos e ser o mais certo possível é parte de uma mentalidade apostólica. Apertos existem para você decidir ser cristão. Dá para entender o que eu estou dizendo? Quantos apertos que temos que a gente fica em dúvida de prosseguir? É assim ou não é? Escute, abandone o errado, posso ouvir amém? E abrace Cristo. Dentro dessa robotização, se eu posso utilizar essa palavra, existem pecados que eles são domésticos. São como animais domésticos na nossa vida. Temos consciência que não podemos ter, mas sabemos que temos, mas a gente, assim, chega um ponto que o cristão fica anestesiado, ele não quer mais mexer com isso. Ele não vai para o mundo. Ele não vai para o mundo. Ele não consegue mais ver no mundo. Só que ele não consegue arrancar os pecados domésticos dentro da igreja. E isso é preocupante. Porque todo cristão que está dentro da igreja e não quer mexer com algumas coisas da sua vida, que está solto. Todas as vezes que o Senhor me permite, quando eu estou discipulando alguém, eu digo, o perigo é você ter alguma coisa dentro de você, solta, fora do lugar, mal resolvido, e isso é um trunfo na mão do diabo. Ele vai utilizar isso para arrancar você da presença de Deus. Então você vai levando aquilo, vai empurrando com a barriga, achando que isso aí não vai causar nada. É uma bomba. Vai arrebentar em algum momento na sua vida, vai tirar você da presença de Deus. É uma podridão que arranca de você a mentalidade apostólica. Então o que você precisa? Você precisa pôr para fora. Você precisa abandonar o erro. Posso falar amém? Ah, mas eu já tentei, eu já parei um tempo, depois eu voltei, tem momento que eu faço, depois eu não quero mais, tá? Só que você não pode comparar todo o esforço que você fez a não fazer mais esforço. Você tem que continuar buscando um milagre para que isso seja arrancado e a sua vida seja organizada. Glória a Deus por isso. Segundo ponto da palavra, exercendo a fé e a sabedoria em meio aos apertos. E nesse ponto você precisa observar o que Jesus está dizendo para você, quando você é apertado, porque Jesus foi apertado, e ele teve que tomar uma atitude. Quando você está apertado, você tem que tomar uma atitude. A multidão apertava, e qual que era o motivo, a razão daquela gente apertar? Olha, a palavra do Senhor diz que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, preste atenção nisso. Se eu pegar só esse trecho da palavra, ela percorre uma outra ministração. Isso gera uma outra ministração. Preste atenção no que diz esse trecho da Bíblia.
A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estavam sedentas dele. As pessoas estavam sedentas da sua presença. Mas mesmo, preste atenção no que eu vou te dizer, mesmo sedentas da presença do Senhor, estavam causando um mal a ele. Você consegue compreender isso? Você consegue deixar o Espírito Santo trazer sobre você uma revelação? Você consegue absorver a revelação dentro da palavra escrita? Porque se você não consegue receber a revelação dentro da palavra escrita, você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais, porque a revelação é uma intimidade do cristão com o Espírito Santo. Você não transfere revelação. Você tem que adquirir a sua revelação para você não sair da presença de Deus. Glória a Deus. A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ser resgatados da dor que tinham na alma e as doenças no corpo físico. Jesus sabia disso, mas foi necessário agir com sabedoria. Diga comigo, agir com sabedoria. Ajudar alguém quando você está cansado, ajudar alguém quando você está descansado em um lugar seguro é bem diferente de você estender a mão para alguém quando você também precisa de ajuda. Sim ou não? Imagina Jesus tranquilo, sentadão, no local seguro, aquela multidão chega até ele, ele vai organizar e ele vai ensinar. É bem diferente da multidão apertando, ele vendo o lago atrás dele e ele sendo obrigado a entrar dentro do lago, mesmo sabendo que aquelas pessoas estavam querendo ser ensinadas ou estavam querendo sair das dores que carregam, mas ele estava correndo um risco. E o que Jesus nos ensina com esse texto? É isso que nós precisamos aprender hoje. Apertos, preste atenção no que eu vou te dizer. A vida nos aperta, sim ou não? Dentro dessa afirmação, apertos nos tiram o equilíbrio. Tira ou não tira? Mas mesmo desequilibrado, você não pode perder as suas decisões cristãs. Você não pode desistir de ser cristão, porque você está desequilibrado. É isso que Jesus está nos ensinando. Você não vê no texto um Jesus apertado pela multidão, correndo o risco de se afogar no lago, e ele deixou de ser Cristo. Não, ele nos mostra que nós precisamos ser cristão quando nós estamos sendo apertados. Agora escute o que o mundo está fazendo conosco. O que há nessa humanidade? Muitas famílias sendo destruídas, sim ou não? Quando estão todos juntos, eles estão juntos e sendo destruídos. Sentem-se apertados um pelos outros e decidem ficar longe. Por quê? Porque com a separação, na cabeça deles resolve-se tudo. E o que Jesus nos ensina? Desistir não resolve. Desistir cria um outro aperto. Porque desistir não é solução. Desistir é deixar uma coisa mal resolvida para tentar resolver outra. É um acúmulo de apertos, não é solução de apertos. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Jesus, ao ser apertado e consciente do real motivo das pessoas o apertarem, Jesus nos ensina a procurar solução em volta. A nossa volta, ele nos ensina a procurar soluções à nossa volta. Com quê? Com atitudes, com simplicidade, de uma forma rápida e eficiente. Então vamos para o texto. Lucas então 5, do 1 ao 3 diz assim: E acontecendo, que apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores
havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então vamos lá. Jesus saiu do aperto, preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus saiu do aperto exercendo fé com sabedoria. Diga fé com sabedoria. E neste movimento, ele aumentou a quantidade de pessoas para ensinar a palavra, que são os pescadores que não estavam na multidão. Quando nós olhamos esse texto, nós precisamos absorver a mentalidade apostólica. O que é uma mentalidade apostólica? É uma mentalidade que não se deixa ser sugado pelo problema. Mas todo o esforço de uma mentalidade apostólica é de gerar fé, com sabedoria. É resolver os apertos na comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isso se faz com jejum, com oração, com santidade, com comunhão com Deus. Não há dificuldade que se apresente na sua vida que Deus não seja superior para entrar e resolver. E Ele quer que isso aconteça. Mas nós não podemos nos deixar ser roubados por essas mentes humanas que nos limitam na nossa comunhão com o nosso Senhor. Escute, tenha fé, posso falar amém? O que você precisa entender, entre tantas coisas que estamos falando, os apertos passam. Então, pelo amor que Cristo tem pela tua vida, não decida a tua vida dentro de um aperto. Porque você decide a sua vida dentro de um aperto, o aperto sai, aí você fica, mas eu decidi tanta coisa por causa do aperto, agora o aperto não está mais, mudou tudo. Eu vou ter que mudar tudo. Porque não tem mais o aperto. Não decida a sua vida pelo aperto. Tenha fé, os apertos passam. Só permanece o que é mais forte na sua vida, que é o amor de Deus. Então, se baseie no amor de Deus. Está apertado? Não se baseie no aperto. Se baseie no amor, porque o aperto passa, o amor permanece. Você está passando por aperto? Então pergunte para Cristo como agir. Posso ir para mim? Ou então, vá até o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, como que Cristo agiria se ele estivesse no meu lugar agora? Porque você precisa da mentalidade. A mentalidade apostólica nada mais é do que a mentalidade daquele que é enviado. Porque a palavra apóstolo significa o enviado do Senhor, enviado de Deus. Então, para você ser enviado pelo Senhor, você tem que ter a mentalidade do Senhor. E aonde que está essa mentalidade? Está em Cristo. Então, se você está dentro da situação, você fala, o meu Senhor Jesus Cristo eu faria como agora? É a sua mentalidade apostólica. Você tem que tomar posse da sua mentalidade apostólica. Jesus, vendo que estava sendo empurrado para dentro do lago, olhou à sua volta e viu 2 barcos de pescadores, lavando as redes. Entrou em um dos barcos e pediu para que colocasse o barco em uma posição ideal para ensinar a multidão que o apertava. E assim nós temos que proceder. Crendo no sobrenatural de Deus, crendo na solução que não enxergamos, mas que o Senhor nos concede visualizar. Amém? Por isso que tem pensamentos, decisões, atitudes de cristãos que estão debaixo de um aperto muito grande, que quem está em volta fala assim, agora endoidou de vez. Agora endoidou. Eu quero ver onde que vai dar isso. Porque imagina, está lá sendo apertado, aí ele vai para perto do barco, entra dentro do barco, e aí fica todo mundo olhando em volta dele e fala assim, o que ele está fazendo? Porque quando ele olha para o barco, ele já sabe o que ele tem que fazer. Quando o Espírito Santo te mostra, você já sabe o que você tem que fazer dentro do aperto, sim ou não? Mas as pessoas não estão dentro da sua mente, elas não sabem a comunhão que você tem com o Espírito Santo.
Então, até a coisa começar a se descrever, as pessoas vão dizer para você que não vai funcionar. As pessoas, a sua família, os mais próximos vão chegar para você e falar, você está doido, isso não vai funcionar. É porque elas não sabem a comunhão que você carrega. E não sabem o Deus que está contigo. Porque se você tem a revelação do Senhor, você tem que se firmar na revelação que Deus te deu. Porque é a revelação que nos sustenta hoje contra tudo isso que está aí no mundo. Que é a doçura do Espírito Santo. Que é a palavra de Deus viva e eficaz sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Para tudo, tire tudo que está errado e vença os apertos com fé e sabedoria que Jesus tem para você. Posso falar amém? Amém. O que você tem que ter em mente? Desistir só afunda ainda mais a vida. Então, seja forte e corajoso. Glória a Deus. E acredite, Deus é contigo. Escute, preste atenção. Não é o teu pastor que te chama para você ser um anjinho ou ter uma vida certinha. É Cristo que te ensina a ser quem Ele quer que você seja. E para que isso aconteça, é necessário receber Cristo como Salvador, como Senhor e Deus da sua vida. Não basta estar na igreja. Que bênção que você está na igreja. Mas você não pode vir para a igreja de uma forma robotizada. Você não pode vir na igreja de uma forma automática. Você tem que arrancar essas cascas que surgem, que vão tirando o brilho da sua comunhão com o Espírito Santo. Não pode ser uma rotina, a nossa vida com o Senhor não pode se tornar uma rotina. Preste atenção nisso. Você às vezes tem que dar umas batidas na tua mente e falar, opa, peraí, tudo bem, eu estou no culto, eu sou frequente na igreja, mas o que está acontecendo com a minha comunhão? O que está acontecendo comigo? Eu estou absorvendo a palavra? Eu estou recebendo novas revelações? Eu estou sendo preenchido? Por quê? Porque quando eu recebo mensagem de uma pessoa como essa, que vem um cristão, uma cristã, e manda uma mensagem para mim dessa forma, e aí eu fico analisando o tempo que esteve dentro da igreja, que ouviu, que foi para seminários, foi para encontros, eu falo, meu Deus, aonde está a mentalidade apostólica dessa pessoa? Foi roubada, estava no nosso meio, aparentemente estava vendo, aparentemente estava absorvendo, aparentemente estava sendo ensinada, aparentemente tinha suas revelações, mas não entrou nada. Porque a pessoa veio robotizada e permaneceu robotizada até o momento que o diabo decidiu tirar. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então nós não podemos ficar robotizados, nós precisamos ter uma mente apostólica, de uma decisão convicta de comunhão. Os apertos passam. E é o terceiro ponto que eu trago para vocês. Segurem na cadeira. Os apertos passam, mas não acabam. Dá para entender o que eu estou dizendo? Porque tem muito cristão que ele passa pelo aperto, aí ele afrouxa. Fala assim, olha, Deus foi bom comigo, recebi um milagre tremendo. Mas na cabeça dele ele pensa assim, daqui para frente não tem mais problema. E não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina assim, saiu do aperto, filho? Saí, Senhor, fiz exatamente como o Senhor fez e deu tudo certo. Que bom. Mas vai treinando já para o próximo. Porque você está sendo habilitado, capacitado para sair de apertos. Então os apertos não são motivos de desistência. Apertos são motivos de exercício de fé com sabedoria. Lucas capítulo 5, verso 4 e 5 diz assim, e quando acabou de falar, quer dizer, ele resolveu aquela situação, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, né? Agora escute, vamos lá. Se o cristão não for ensinado, ele não vencerá os apertos. Consegue entender o que eu estou dizendo? Quando é que eu recebo uma mensagem de uma pessoa que se diz cristã, que vem com essa agressividade contra tudo que foi ensinado? Ué, é uma pessoa que não foi ensinada, mas não estava na igreja. Como é que vem para a igreja, vem para o culto e não é ensinado? Porque não deixou que a revelação entrasse na sua alma. Estava na igreja, mas a mente não é apostólica, é uma mente do mundo. Por isso que você tem que olhar para a sua mente e falar, peraí, eu tenho uma mente apostólica ou a minha mente é do mundo? Mesmo eu sendo cristão, você precisa saber o que você carrega dentro de você. E aqui então, quando nós olhamos para Simão, quando nós olhamos, Simão ele teve que ser ensinado primeiro. Olha, vamos por parte. Simão aceitou emprestar o barco, sim ou não? Mas precisou ouvir a palavra para obedecer uma direção profética em sua vida e na vida dos pescadores que estavam com ele. Você pode ter certeza que se Jesus olhasse ali, esquece aquela multidão apertada, olhasse para Simão, vendo ele lavar as redes, ele já sabe tudo o que está acontecendo, e fala, Simão, volta. Ele ia olhar para Jesus e falar, quem é esse cara? Eu vou para casa, passei a noite toda trabalhando. Agora, para você receber uma direção profética, escute, para você receber uma direção profética, para você mergulhar na revelação, antes disso, você tem que ser ensinado. E quem te ensina? A palavra, na comunhão com o Espírito Santo. Então Jesus teve que ensiná-lo primeiro. Cristão que não tem tempo para ouvir a palavra, não recebe direção. O cristão que não tem tempo para ouvir a palavra, só questiona, só vê aperto, e é apertado, quando apertado, normalmente desiste, e aí vem frases como essa, parecer-se com um anjo, ou ser certinho, é uma coisa pejorativa. Para os que não têm ensino, parecer com um anjo, e andar certo com Cristo é vergonhoso, porque não tem uma mente apostólica. Simão e todos os pescadores estavam com sono, cansados, com fome, aborrecidos, porque trabalharam a noite inteira e não pegaram o resultado do trabalho, que era o peixe. Esquece o peixe, foi o resultado do trabalho. Eles trabalharam a noite inteira. A noite inteira. Estava cansado. Não porque você está aqui, mas é o exemplo que eu tenho. Aí está eu, o Jefferson e o Paulo César, tentando colocar um forro no banheiro. Aí Paulo César segurou, Jefferson apoiou, eu estou lá com a ferramenta lá, tentei 1, 2 parafusos, chegou uma hora que eu olhei para eles e falei assim, chega, mas não está dando certo, bispo? Tá. Ah, o braço está cansado, não aguento. Baixa esse negócio aí. Não aguento mais, estou com a cabeça doente até hoje aqui, segurando o negócio, tentando, né? Porque ali sem apoio, a perna meio dobrada, né? E ele segurando, vai, agora, não é? Falando, chega. E agora imagina, eles trabalharam a noite inteira, e aí esses homens estão cansados, só que dentro desse cansaço, existe algo que muda tudo isso. Isso estava apertando a mente e as decisões desses homens. Porque quando eles recebem a direção diante de uma situação ruim para eles. Preste atenção, quando somos apertados e recebemos o ensino da palavra, Deus renova as nossas forças. Você consegue entender isso? Você está desanimado? Deus renova a tua força. Ah, você não sabe o que você vai fazer daqui para frente? Deus renova a tua força. Ah, eu estou mais para desistir do que para seguir. Deus renova a tua força. Para você receber essa renovação, você precisa receber a palavra. O ensino da palavra é necessário.
para tudo, e no essencial de tudo, a salvação. Glória a Deus por isso. Quer ser salvo? Sim ou não? Você precisa então crer no Senhor e aprender a exercer a sua fé com sabedoria. Quarto ponto, vencendo os apertos. Você precisa renovar a sua mente, principalmente nos piores dias da sua vida. Posso falar amém? Então vamos lá, vamos ser cristão na prática? Vamos? Você consegue se autoanalisar no dia que você está desequilibrado? Porque você precisa. Você quer saber se você vai aprender a vencer apertos? Você tem que ser mais cristão no dia que você está sendo apertado do que no dia que você está bem tranquilo. Imagina se acordar bem alimentado, bem descansado. Alguém chega para você e fala: ô irmão, ô irmã, tem uma multidão aí fora querendo ver você pregar a palavra. Oh, que bênção, glória a Deus. Já sai falando em línguas estranhas. Já pega a Bíblia e fala: estou com uma revelação nova aqui. Abre a porta aí que eu já vou pregar. Agora imagina você está cansado, está com dor, está quebrado. Você se lança naquela cama lá, você fala: não quero ouvir ninguém, não quero ouvir barulho. Bate na tua porta e fala: ô irmão, irmã, tem uma multidão aí querendo ouvir. Ah não, mas seja embora. Manda embora. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero ninguém na minha porta agora. Hã? Não. Você tem que pegar os caquinhos, pegar a sua Bíblia e falar: estou indo. Consegue entender? Nos seus piores dias, é aí que você vai nivelar o quanto você é cristão. Porque Jesus está nos ensinando isso. A ser cristão quando está sendo apertado. Você precisa renovar a sua mente, principalmente nos piores dias da sua vida. Quando te falarem que você é um anjinho, ou você é muito certinho, você faz tudo que te ensinam na igreja de uma forma vergonhosa, tenha fé e sabedoria e creia. Jesus olhou para você como olhou para os pescadores e ele entrou na sua vida para fazer toda a diferença. Não é o que as pessoas dizem, é o que você deseja com o Senhor. Tenha a humildade de ouvir a palavra e colocá-la em prática. Passou para mim? E não nivele sua vida cristã pelas fofocas ou mau testemunho do outro cristão, mas olhe nos olhos de Cristo e diga sim para Ele. Você tem que olhar para os olhos de Cristo e falar: Senhor, pode subir no barco. Posso subir no teu barco? Pode subir. Você pode pôr o teu barco ali? Posso. Cansado, arrebentado, está lavando as redes para ir embora, deu tudo errado. Mas pode? Onde o Senhor quer que coloque o barco? Então, olhe para os olhos do Senhor e diga sim para o Senhor. Glória a Deus por isso. Simão foi tão apertado naquela manhã que ele tinha tudo, está tudo errado. Mesmo assim, ele olhou para Cristo somente, ele só olhou para Cristo. E ele responde para Cristo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançaria a rede. Sobre a tua palavra eu lanço toda a minha confiança. Você consegue fazer isso? Irmãos, preste atenção nisso. É o dia que o diabo vem dizer na tua mente que você perdeu tempo com esse negócio de igreja. Está vendo tanta dedicação na igreja, tanta dedicação a Cristo, olha aí como é que está a tua vida. Você ainda vai continuar crendo. É nesse dia, é exatamente nesse sentimento. No sentimento assim que você fala assim: puxa, eu oro, eu jejuo, eu busco ao Senhor, eu não procuro fazer as coisas tudo certinha. E olha o que me aconteceu. E quando você olha assim: olha o que me aconteceu. E aí você, naquele momento, você bate o olho com Jesus, e Jesus fala assim: posso subir no teu barco? Você acha que eu tenho motivação para falar para ele: vem? Que motivação que eu tenho para dizer: vem? Mas o Senhor está me ensinando na palavra que eu tenho que dizer: vem. Você quer aprender a vencer os apertos?
Então no pior dia da sua vida, você tem que bater o teu olhar com Jesus e falar, vem Senhor, sobe no barco. Sobe. E aí ele sobe no teu barco, manda você posicionar o barco, e ele fala, agora senta, porque eu vou te ensinar. Mas quem disse para o Senhor que eu quero ouvir alguma coisa? Eu quero ouvir nada, não quero ver ninguém, porque está dando tudo errado. Mas quem tem a mentalidade apostólica, ele diz, tá bom Senhor, pode falar que eu estou ouvindo. Ensinou, posso ver amém? Depois que ele ensinou, ele disse assim, agora vai e lance. Deu uma direção. Você só recebe direção profética se você se deixar ser ensinado. Glória a Deus por isso. E aí ele teve o ensino, o cansaço estava ali, o ensino veio, ele olhou para Jesus e falou assim, tá bom, não porque eu estou valendo alguma coisa agora, mas porque o Senhor está dizendo que é, então eu vou. Não por mim eu não vou. Simão está dizendo, por mim eu não vou, mas eu vou porque o Senhor está dizendo. Porque ali o Senhor renovou a força desse homem. E o Senhor renova a nossa força. Glória a Deus. Você consegue fazer isso? Você consegue lançar toda a sua confiança em Deus com a certeza de que Ele vai cuidar de você no meio dos apertos da sua vida? Ser feliz por ser cristão contra tudo que se fala aí fora, irmãos? Porque essa frase que eu recebi essa semana eu fiquei preocupado. Será um culto por semana, um grupinho de WhatsApp, sem menosprezar? Aí você tem acesso no YouTube à palavra, você tem a leitura anual da Bíblia, você tem o seu devocional. Será que tudo isso é suficiente para o mundo não arrastar você da presença do Senhor? Ser feliz por ser cristão e não querer ser conduzido pela mente do mundo, as modas, os valores, o que se faz, o que se fala. Porque, por exemplo, tem alguns questionamentos que só vou citar um. Tatuagem. Pode tatuar? Não pode tatuar? Nós somos uma geração que a questão tatuagem está aí. É uma vitrine. Mas se você pega gerações passadas, eles nem sabiam que era tatuagem, nem não tinha essa preocupação com tatuagem. Não havia essa necessidade. Não havia essa moda de tatuagem. Não havia moda de tatuagem, não tinha assunto de tatuagem. Então entenda, as modas vão vindo, vão surgindo, vão aparecendo e vão ganhando as pessoas, vai entrando na mente das pessoas. Aí tem cristão que, em vez de ele se preocupar com a santidade dele, ele está preocupado se pode isso, não pode, se pode aquilo, se não pode. Fica teimando com certas coisas e esquece do vivo, do Deus vivo. Dá de falar assim, eu sou cristão, sou diferente. Eu não sou conduzido pelo que o mundo fala. Eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Podem inventar um corpo, de repente a ciência consegue desenvolver uma tecnologia de um corpo eterno, porque esse é o objetivo deles, né? Aí começa a vender corpo eterno. Você pode fazer como é que é, o upload, download? Você faz um download de você para o corpo eterno. Aí vem lá, corpo eterno, tantos dólares, não sei das quantas, né? Que aí você transfere a sua existência para o corpo e aí você é eterno, você não morre mais. Não, eu sou cristão e vou continuar sendo cristão porque eu não preciso de corpo que me dá a eternidade, porque eu já sou eterno, Cristo já me deu a eternidade. E Cristo já preparou um corpo glorificado para mim, para ver a eternidade. Eu não preciso pagar por aquilo que eu já ganhei de graça. Então, não pode ser roubado. Consegue compreender? Eu estou colocando uma hipótese para você entender que as modas não podem tirar você daquilo que é Cristo. Glória a Deus. Quinto e último ponto. Tornando-se uma outra pessoa. Lucas capítulo 5, versos 6 e 8. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que
os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Preste atenção. Simão faz exatamente o que Cristo o direcionou e viveu um milagre. Consegue compreender isso? Se você fizer exatamente o que Jesus manda você fazer, você vai viver em meio a milagres. A multidão viu o milagre. Jesus Cristo fez o que ele faz a todos os que o desejam. O quê? Vencer os apertos. Em uma diferença de poucas horas, Simão passou de um homem amargo, derrotado, agitado em sua alma, extremamente apertado pelo fracasso, transformou-se em um cristão feliz. Em a sua alma, porque Jesus entrou na sua vida. Simão se ajoelha diante de Jesus, na presença da multidão, dos pescadores, e ele faz o quê? Confessa os seus pecados. Senhor, se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. É isso que nós temos que ter. É isso. Nós precisamos ser achados, somos perdidos, precisamos ser achados. Não adianta você chegar na igreja se achando. A igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser assim. Não, a igreja tem que se conduzir dessa forma. Não! Não, quando eu tenho uma revelação de quem é Cristo, eu me dobro, vou lá dos pés dele e falo: Senhor, se ausenta de mim, porque eu sou pecador, a minha mente é mundana. Os meus hábitos são mundanos. Para que Deus venha operar o milagre. Veja, Simão Pedro recebe o milagre. Assim que ele recebe o milagre, ele confessa os pecados. Porque é nessa direção que está a nossa bênção, que está a nossa vitória. Escute, o ensino da palavra expulsa da vida do cristão os pecados. Posso para mim? Crer em Cristo na sua vida é confessar os pecados a Ele. Você quer vencer na vida, sim ou não? Quem não quer, irmão? Se você quer vencer na sua vida, então você precisa confessar os seus pecados para Cristo. Você quer ser feliz ou não? Quem não quer ser feliz? Para você ser feliz, você precisa confessar os seus pecados para Jesus. Confesse e tome a decisão de não ser mais quem era e passe a ser uma nova pessoa em Cristo. Posso para mim? E ficar feliz se alguém te conhecia e te ver hoje e questionar sua fé, né? Está parecendo um anjinho, foi para a igreja, agora é tudo certinho, tudo certinho, parecendo com um anjinho, sim. Eu sei que não vou ser, mas eu quero ser parecido com um anjinho, tudo certinho. É para isso que eu estou na igreja. Sexto e último ponto: declarando a palavra para os apertos. Amém? E esse nós vamos fazer como um ato profético. Vou pedir o pessoal do louvor vir para cá. Acho que aquele último louvor que vocês fizeram, em teus braços. Pedir para a igreja ficar de pé. Nós vamos declarar a palavra sobre a nossa vida. Repita comigo. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal. Guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Amém.